Bom, como nós falamos no vídeo anterior, a gente está aqui para contar uma segunda parte dessa história envolvendo as Olimpíadas. E o doutor Rogério, que se apresentou já, mas eu vou pedir para ele se apresentar de novo, porque vai que alguém não tinha visto o vídeo anterior. Né? E se vocês não viram o vídeo anterior, volta lá no canal para poder vocês assistirem e entenderem todo esse processo que acontece dos atletas trans, agora presente nas Olimpíadas. Bom, doutor Rogério, queria que você apresentasse de novo, mas aí eu queria que o senhor acrescentasse uma coisinha. O que o senhor fez nas Olimpíadas? Ok. Obrigado, Cristina. Pessoal, bem-vindos a esse programa. Eu sou o Rogério Friedman, eu sou médico, endocrinologista, com título especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Também sou professor da Faculdade de Medicina da URGS, eu sou professor titular e sou chefe do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A minha atividade adicional inclui uma assessoria, uma consultoria para a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é o organismo responsável por todas as estratégias logísticas e políticas de controle de doping no território brasileiro, né? O que eu fiz nas Olimpíadas? Eu fui voluntário e fui médico do basquete masculino olímpico. Esse foi a minha função durante os Jogos de 2016. Bom, eu lembro que eu estava acompanhando, porque eu também atuo na área de esporte, e eu estava no Sambódromo, quando eu liguei para o senhor, porque era domingo, Dia dos Pais, e o senhor estava longe dos seus filhos, né? Como era esse ritmo de trabalho durante esse período todo das Olimpíadas? Então, foi um período muito interessante. Foram 2 semanas cheias, né? Na verdade, quase 3 semanas, incluindo a fase inicial, que a gente tinha uma semana uma última fase de treinamento, né? E preparação da infraestrutura toda que a gente tinha na Arena Carioca 1, que era a arena do basquete, né? Então, foram quase 20 dias. E era um programa intenso, porque a gente trabalhava, eram 2 turmas, né, nas quadras de basquete. A gente tinha uma primeira turma que chegava de manhã e trabalhava até o meio da tarde, mais ou menos 4h30, por aí, e outra turma que chegava nesse horário e ficava até o fim da competição naquele dia, o que se dava em torno de meia-noite. Então, eram 2 grupos que trabalhavam entre 6h30 e 8 horas cada equipe, né? No basquete, nós éramos 10 médicos, tinha um contingente enorme de outros profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, tinha estudantes de medicina, tinha até um osteopata, tinha gente de vários lugares do mundo, era um grupo muito, muito bacana, virou uma espécie de um familhão, assim, dentro do ambiente dos jogos. Se trabalhava dividido a gente, para cada turno desse, então metade do contingente, né, de força de trabalho ficava em cada turno, e a gente então dividia, um grupo ficava dentro da quadra, que era chamada equipe médica do atleta em quadra, depois tinha um outro grupo, esse se fracionava em 2 e ficava um no ambulatório de atendimento ao público, a plateia, vamos dizer, e outro ambulatório que era o ambulatório do atleta, né, o posto médico do público, o posto médico do atleta. Então, e a gente ia rodiziando nessas posições, né? Cada dia a gente fazia um breve rodízio, e eram horas de trabalho, porque a gente não está ali como uma emergência de hospital grande, mas a gente tem que estar atento o tempo todo para coisas que acontecem em todo aquele ambiente, com milhares de pessoas, né? E de olhos vivos, todo mundo com walkie-talkie, se comunicando, a equipe, e fazendo as coisas acontecerem para que não houvesse ninguém tivesse dano, ninguém sofresse nenhum tipo de evento maior. Trabalho exaustivo, mas muito, muito, muito interessante. Realmente foi uma experiência diferente de tudo que eu já tinha feito. Em matéria de troca com profissionais da área médica de outros países, né? Porque vocês eram de várias especialidades diferentes, né? Como é que acontecia essa troca entre vocês? Então, a língua franca nas Olimpíadas era inglês,
né? Quem fala inglês transita facilmente nos bastidores, né? E a maioria dos médicos que estavam lá falavam inglês fluentemente, em geral, né? O que facilitava. Não eram tantos estrangeiros assim, mas tinha alguns. Nós tínhamos, eu me lembro claramente, nós tínhamos um colega da Inglaterra, um colega das Filipinas e uma colega da Argentina trabalhando com a gente no nosso grupo. A comunicação era absolutamente tranquila, né? A linguagem da medicina é uma linguagem internacional, uma língua franca, né? Que todo mundo se entende, a terminologia técnica, principalmente em língua inglesa, ela é universal. Então, não havia nenhuma dificuldade dentro da equipe de se conversar, de se resolver coisas. Foi bastante interessante, porque eu era o único clínico nesse grupo. Os outros médicos tinha um predomínio de ortopedistas e cirurgiões, tinha um colega que era fisiatra e médico de reabilitação, tinha um outro colega que era patologista clínico, ele trabalhava em laboratório de análises clínicas na bancada, ele não tinha atividade clínica rotineira. Tinha uma dentista no nosso grupo, que dentista é considerado equipe médica para essas finalidades. E aí então para mim foi interessante, eu aprendi uma montanha de coisas novas que eu não conhecia, porque necessariamente há trocas, um conta para o outro, explica uma coisa, olha o que eu vi aqui, esse rapaz está com isso, está com aquilo e tal. Agora, eu corri muito, porque toda vez que tinha alguma coisa clínica acontecendo com alguém, embora os colegas atendessem a coisas básicas, às vezes se sofisticavam um pouco e acabavam me chamando. Então, 2, 3 vezes eu tive que sair. Eu estava, por exemplo, dentro da quadra, eu tive que sair da quadra, ir para o posto médico do público, da plateia, né? Porque tinha alguém que estava passando mal e o pessoal precisava de uma orientação sobre o que fazer. Felizmente, a gente não teve muita coisa grave, teve 3 episódios mais graves, assim, do ponto de vista clínico, né? Uma criança que teve uma crise asmática muito grave, a gente teve que atender e mandar para o hospital. Teve uma senhora já de uma certa idade que caiu na arquibancada e ela caiu rolando escadaria abaixo e fez um traumatismo de crânio e nós tivemos que deslocar rapidamente para o hospital porque um risco grande, assim, ela estava com perturbação do sensório, sonolenta, com respostas alteradas, o exame neurológico alterado, nós mandamos para o hospital, e teve no último minuto do último dia, depois da final do basquete, da entrega das medalhas, a gente estava fechando o posto médico, eu me lembro disso como se fosse hoje, e um jornalista americano teve um infarte entrevistando um atleta do basquete, ele estava com o microfone na mão, assim, falando com um atleta do basquete masculino, e teve um infarte e caiu estatelado no chão, fez uma arritmia. Por sorte, eu ainda estava ali, eu era o único médico que estava na quadra ainda. E uma enfermeira que estava comigo, nós dois conseguimos socorrer ele em tempo, e aí tinha uma ambulância disponível, a gente mandou para um hospital rapidamente. Ele ficou bem. Felizmente, foi super bem atendido, no hospital ficou bem. Mas foi um susto daqueles, a gente já estava naquele ritmo assim, se despedindo todo mundo, o pessoal indo para casa para ir embora, e daqui a pouco eu olho para trás, tem um rapaz caído, assim, um monte de gente ao redor, eu digo, é lá que eu vou, né? Fui lá atender, eu era o único médico que ficou lá, né? Foi uma experiência riquíssima. O senhor falou agora sobre de ter que correr para um lado e para o outro, né? A gente sabe que a especialidade em endocrinologia, ela entende o organismo inteiro, né? Esse fato da especialidade em si, ela colabora muito para esse tipo de ação, não é? Colabora. Assim, o endocrinologista, por formação, ele é um clínico dos mais tradicionais. É aquele médico que conversa, ouve o paciente, presta atenção em detalhes, examina minuciosamente o seu paciente e trabalha muito com resultado de exames. A gente tem que ter uma capacidade lógica muito grande, interpretativa, né? Sair da primeira queixa do paciente para ter aquele trabalho de detetive, né? Vamos ver as pistas, né? Examina. Eu preciso de mais uma evidência, é o exame que vai corroborar o seu diagnóstico. E isso ajuda muito o médico endocrinologista a fazer diagnóstico, elaborar e fazer plano de tratamento. Então, a gente acaba, de alguma forma, tendo
uma facilidade, vamos dizer assim, de trabalhar com questões clínicas dos pacientes, né? Principalmente diagnóstico. E, necessariamente, todos os endocrinologistas têm, primariamente, uma formação de medicina interna, né, de clínica médica, antes de fazer a formação de endocrinologia. Então, isso são duas formações numa cabeça só, como eu digo, e isso ajuda a gente a trabalhar como médico clínico em muitos cenários, né. Eu, ainda por cima, trabalhei quase 10 anos da minha vida como médico de pronto-socorro, né, onde eu era o clínico que atendia pacientes de pronto-socorro com as condições mais graves possíveis, né? Pacientes que chegavam em acidentes graves, instabilidade hemodinâmica. Eu não trabalhava em UTI, mas eu fazia enfermaria, fazia ambulatório junto com outros colegas, né? Então, ali a gente aprende tudo. Ali pronto-socorro é uma escola diferente nada do que a gente vê na faculdade de medicina, né? A gente vê coisas que a faculdade não ensina. Então, eu trabalhei muitos anos em pronto-socorro. Isso me ajudou muito nesse contexto de Olimpíada, né? Às vezes a gente via coisas agudas. É basicamente isso. Doutor Diga, Cris, Rogério, desculpa. para a gente encerrar, né, a gente sabe que a situação no momento em Tóquio é de total diferente de tudo que a gente já viveu, né? Mas acho que daqui a 3 anos, quando as Olimpíadas forem em Paris, as coisas não vão ser tão difíceis, a gente espera que sejam melhores. Você daria um Exatamente. conselho para algum médico para enfrentar essa e curtir essa experiência? Olha só, em primeiro lugar, a única vez na história das Olimpíadas em que se abriu espaço para médicos voluntários foi no Rio. Olha. Não, nunca existiu médico voluntário nas Olimpíadas. Os outros países sempre trabalharam com médicos contratados para fazer esse trabalho. Tá? A experiência do Rio me parece que foi muito boa, tá? Exceto que não teve tantos voluntários quanto eles achavam, eles tiveram que contratar alguns médicos a mais para trabalhar, mas, enfim, quase supriu tudo. Mas o Japão já tinha decidido que não ia trabalhar com médicos voluntários. O Japão ia usar médicos japoneses, né, contratados, profissionalizados mesmo, para fazer isso. Né? São decisões estratégicas de cada país sede, né, das Olimpíadas, mas eu já sabia que para o Japão não ia ter, muito antes de ter a pandemia, a gente sabia que provavelmente no Japão não ia ter voluntariado médico, ia ter voluntariado como tem para recepção, para outras coisas, mas não para equipe médica. Né? O que vai acontecer na França eu não sei, mas eu acho que se tiver oportunidade é muito bacana. A pessoa que vai fazer isso tem que saber se avaliar se tem condições de fazer esse trabalho, é bom se informar antes, né? E se houver voluntariado para médico, vai abrir em torno de 1 ano antes dos Jogos Olímpicos, eles abrem a inscrição, porque o processo de seleção é complexo, né? São múltiplas entrevistas, tem que fazer oficinas de treinamento, tem dinâmica de entrevista em grupo, entrevista individual, eles avaliam a sua experiência, inclusive, eventualmente, como participante de alguma modalidade de esporte na sua história, a sua identificação com um esporte ou com outro. Tem uma série de detalhes, é um processo longo, ele leva meses, a gente só sabe se vai estar mesmo lá poucos meses antes dos Jogos. Então, quem tiver interesse, eu sugiro que fique de olho no site do Comitê Olímpico Internacional. Quando lançarem o site da Olimpíada mesmo da França, fique acompanhando, e os noticiários, né? São coisas importantes. Eventualmente abrem, e aí basta ver ali nas instruções se vai ter lugar para médico na Olimpíada de 2022. 23. Desculpa, 2023, 4. Eu até participei dessa fase, porque eu também me inscrevi como voluntária, mas eu acabei indo fazer a cobertura, então depois de eu ter chegado a uma série de etapas, né, eu tive que avisar eles que, infelizmente, eu ia trabalhar na cobertura das Olimpíadas, então não ia conseguir conciliar as duas coisas. Bom, gente, vocês viram quantas coisas dos bastidores das Olimpíadas a gente tem. Isso não é só... A gente ainda tem muito assunto para conversar, a gente espera ao longo do mês trazer outros temas aqui para conversar com vocês e deixar em aberto, caso vocês queiram discutir ou saber que a gente possa conversar com outros profissionais, com outros endocrinologistas aqui, para que
dividam a experiência deles e esclareçam uma série de questões, como a gente teve nesses 2 episódios. Queria agradecer muito aqui a presença do Dr. Rogério, as palavras finais, para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Foi um prazer, Cristina, muito obrigado. Obrigado pela audiência. Eu recomendo que quem quiser e quem puder se engajar em alguma coisa relacionada ao mundo do esporte, faça isso, porque é um universo muito bacana. Eu acho que é um universo onde o ser humano mostra suas qualidades mais positivas, né? A Cristina tem vasta experiência nisso e vale muito a pena. Vale muito a pena se engajar nisso, né? Se informem e participem. Gente, obrigado. Até a próxima. Até a próxima.